Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia, dessa vez a segunda parte do conteúdo O Ser Humano que Quer Conhecer a Si Mesmo. Filosofia primeiro ano, né? Vamos lá, galera. A segunda parte dessa aula vai começar com Marx, né? Falei de as perspectivas de corpo e alma na antiguidade, as primeiras reflexões do que é o ser humano, o conceito sobre natureza humana e condição humana. E hoje o que é mais apropriado e mais compreendido é a concepção de condição humana, né? Se distanciando da lógica da natureza humana. E agora dessa vez a gente vai entender Marx. O que é que Marx pensa sobre o ser humano, a compreensão do ser humano, natureza ou condição humana. O ser humano produz, o ser humano produz a si mesmo, mas também se perde de si mesmo. Essa é a máxima do Marx. Por quê? O que essa frase designa no sentido da compreensão do Marx? Se designa da seguinte maneira: que o ser humano, ele através do trabalho, ele produz o que ele é, no sentido da o que ele é não somente no sentido individual abstrato, mas sim no resultado das suas relações, o que é no sentido na sociedade. E ao mesmo tempo, o resultado disso pode proporcionar o, as suas ilusões, pode proporcionar o não enxergar mais enquanto ser humano. Por isso que Marx fala, o ser humano produz a si mesmo, mas também perde de si mesmo. E a gente vai falar o conceito de alienação do trabalho nesse instante, para entender essa última parte da frase, que é mais também se perde de si mesmo. Outro filósofo que refletia, né, Marx ele procurou integrar as visões de natureza humana e condição humana. Em seu texto Manuscritos Econômicos e Filosóficos, propôs que, para compreender o ser humano, era necessário investigar ambas as perspectivas. Então, não é simplesmente entender o ser humano do ponto de vista somente da natureza ou somente da condição humana, mas sim compreendendo as duas perspectivas. Cada uma delas se toma isoladamente e não permitiria tal conhecimento. Vamos lá, concede novos sentidos dessas visões, né, da concepção do que é natureza humana e condição humana. Vamos entender por natureza humana aquilo de propriamente humano que se pode identificar em cada indivíduo. São considerados assim os aspectos biológicos, anatômicos, fisiológicos e psicológicos que se expressa no aspecto material da vida cotidiana. O pensamento marxista distingue entre uma natureza humana geral, que são os aspectos invariáveis em toda a humanidade, e uma natureza humana modificada de cada época histórica, constituída pelos aspectos particulares de cada cultura e de cada sociedade em um período histórico específico. Não é o sentido simplesmente totalizante, mas sim de compreender. Eu estou falando do conceito de natureza humana, mas sim de compreender a natureza humana. Sim, existem aspectos gerais, sim, quando se trata de fatores fisiológicos, beleza. Mas existem também as peculiaridades de acordo da compreensão dessa natureza humana de acordo a cada período histórico, segundo as ideias do Marx, né, a perspectiva do marxismo. Para Marx, o ser humano do mundo ao longo da história, no entanto, permanece o mesmo. Isso porque essa é uma compreensão dialética dele, viu? Muda, mas permanece o mesmo. É uma compreensão dialética de Marx. Não é que ele muda no decorrer da história que ele perde de ser humano. Não é isso. Por isso que Marx ele define dessa maneira. Isso porque ele considerava que o ser humano constrói a si mesmo por meio do trabalho. E conforme se constrói, ele se modifica. O trabalho, nesse sentido, remete a todo tipo de criação, produção e transformação que o ser humano é capaz de empreender no mundo. Nós já falamos disso, da concepção do trabalho. A construção de si, isso dialogando muito com sociologia, a construção de si é feita a partir de uma espécie de matéria-prima, né, que o próprio ser humano e essa matéria-prima permanece sempre igual. Daí a possibilidade de falar em uma natureza humana,
na medida em que, ao trabalhar e transformar a natureza, o ser humano também se modifica. É o trabalho que faz com que ele seja propriamente humano. Essa é a conclusão do Marx. Nós somos seres humanos propriamente ditos, entendemos o que é ser humano por conta do trabalho, que é a capacidade intelectual e física de transformar, de criar, de produzir, de empreender no mundo, transformar a natureza. Essa é a capacidade extraordinária do ser humano, em que Marx ele vai se pesar suas análises a partir dessa centralidade, dessa grande natureza humana, que vai lembrar, segundo Marx, não é uma natureza, não é uma natureza absoluta, ela, ela, ela foi condicionada a determinado momento histórico. Em outras palavras, para Marx, os seres humanos produzem a si mesmos por meio do trabalho. O trabalho seria, portanto, fonte da humanidade e da humanização. Aqui o Marx, né? Aqui vai fazer uma biografia do Marx, das principais obras. Vamos lá. Por condição humana, o que é que Marx entende? Nos escritos de Marx, entende-se a situação concreta vivida por homens e mulheres, bem como as características que eles assumem em cada momento histórico. Na sociedade capitalista do século XIX, Marx afirma que a condição humana era a alienação do processo de trabalho, ou o trabalho alienado. E o que é o trabalho alienado? O trabalho alienado é aquele que se constitui... Lógico, esse trabalho ele é presente no capitalismo industrial, ele é fruto da divisão das funções entre os trabalhadores, do distanciamento do trabalhador com a produção. Ah, professor, mas vem aqui, mas o trabalhador não está lá na fábrica produzindo a mercadoria? Sim, tá. Essa é a grande contradição que Marx quer dizer. Ao mesmo tempo que ele está produzindo aquela mercadoria, ele está distante, extremamente distante do valor daquela mercadoria, do que é de fato aquela do que é de fato o que é de fato aquela mercadoria para o trabalhador, que porque praticamente é inexistente. Por que é inexistente esse valor para o trabalhador? Porque há um processo de exploração em que o trabalhador está trabalhando, o operário está trabalhando para o dono da fábrica se beneficiar com a riqueza, né? Com o acúmulo do capital, com o lucro. Marx denominava trabalho alienado aquele que acontece no capitalismo industrial, no qual, em razão da divisão de funções entre os trabalhadores, cada trabalhador não conhece o processo geral do trabalho. Ele não tem condição de compreender como a atividade que ele realiza se encaixa no processo de produção. Por isso que é trabalho alienado, como falei nesse instante. É um distanciamento. Ao mesmo tempo que está próximo na produção, ele está distante porque ele não compreende aquela produção. Ele não compreende o seu trabalho. Por isso que é o trabalho alienado. Outro aspecto é aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, mas ao dono da fábrica. Outro elemento do trabalho alienado. Esse aspecto, vale lembrar que esse trabalho alienado faz parte do quê? Da condição humana. De um determinado contexto histórico, que por sinal até hoje vivemos assim, né? Outro aspecto é que aquilo que o trabalhador produz não pertence a ele, mas ao dono da fábrica. Esse aspecto é essencial, pois revela o fundamento da alienação, a apropriação privada da produção da riqueza humana. A apropriação privada da produção da riqueza humana. Isso define a alienação do trabalho. Sob essa ótica, o trabalhador perde a sua humanidade no processo do trabalho, uma vez que empenha parte dele mesmo, sua força de trabalho, naquilo que produz, mas esse produto não pertence a ele. O trabalhador, desse modo, seria transformado em um objeto, em uma coisa. E suas obras de maturidade, como o Capital, Marx denominou esse processo de reificação, termo oriundo da palavra latim res, que significa coisa. O trabalho deixa de ser fonte de humanização e passa a ser, então, um processo de coisificação do trabalhador. Por isso que muitas das vezes, por isso que adoecemos no ambiente do trabalho, muitas das vezes. Muitas das vezes, principalmente porque existe doença do trabalho muito forte em setores industriais, em setores da construção civil, no extrativismo, porque o trabalhador ele não se enxerga naquele local. Ele está ali de forma automática, condicionada
por uma questão de sobrevivência, né? Deixa de ser um processo de transformação da natureza e perde a possibilidade de ser algo criativo, né? Perde o que é de fato a essência do trabalho, que é a criação, né? Convertendo-se em um processo mecânico e repetitivo. O trabalho já não é aquilo que faz do ser humano plenamente humano, tornando-se um animal como outro qualquer. Aqui está falando uma chargezinha, uma crítica, né, a esse tipo de trabalho humano. Por aí vai. Vamos lá. Segundo Marx, se foi a humanidade quem produziu a desumanizante condição humana do capitalismo, os próprios seres humanos devem transformar essa condição, superando o trabalho alienado. Para ele, isso só pode ser alcançado por meio da abolição da propriedade privada dos meios de produção. Desta forma, seria possível retomar o processo de autoconstrução do ser humano, a criação coletiva e histórica daquilo que chamamos de natureza humana e que os seres humanos produzem cotidianamente nas suas relações consigo mesmos, com os outros e com o mundo. Segundo Marx, pessoal, a única possibilidade de fato se libertar e entender de fato a essência da liberdade humana seria através da destruição do capitalismo, né? E a destruição do capitalismo seria promovida pelos aqueles que sofrem da alienação do trabalho, que é a maioria dos trabalhadores, tá bom? Vamos lá agora dando continuidade aqui, falando sobre filosofia da existência, o chamado existencialismo, que foi muito forte no século XX e tem como base central os filósofos Marx, Heidegger e Sartre. E essas raízes tiveram como base Kierkegaard e Nietzsche. As raízes do existencialismo. Vamos entender o que é o existencialismo, né? O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, na primeira metade do século XIX, afirmou que para compreender a vida humana, o filósofo deve pensar sobre a sua própria vida. Ele produziu uma filosofia com forte caráter subjetivo, de certo modo, como uma reação ao pensamento idealista do filósofo alemão Friedrich Hegel, que procurava estabelecer uma filosofia ancorada na razão e que desejava abarcar a totalidade dos saberes. Para Hegel, nossas escolhas seriam, em grande parte, determinadas por fatores das condições históricas. Kierkegaard refutou essa afirmação, dizendo que nós somos totalmente livres para exercer nossa vontade, prevalecendo o fator subjetivo. Diante dessa liberdade de escolha, o ser humano viveria um constante sentimento de apreensão e de angústia. Tais conclusões serviram de base para a construção da filosofia existencialista no século XX. A compreensão do existencialismo, logo no seu início, com o filósofo dinamarquês Søren, o fator é mais de uma compreensão do entendimento do indivíduo em sua subjetividade, da sua ação enquanto indivíduo, em totalmente contrário à perspectiva idealista do filósofo alemão Hegel, no sentido de que o ser humano, ele tem sim a capacidade de construir a sua própria história, e não em que o indivíduo já está condicionado à história, quando nasce, quando está em sociedade. Né? Então ele acha que o existencialismo trabalha da maneira de que é a própria existência que determina a história e não a história que determina a existência. Nietzsche. O que é que Nietzsche pensa sobre isso? Nietzsche reafirmou o princípio de Sócrates e também de Kierkegaard, né? Segundo o qual o sentido da filosofia é a interrogação sobre a própria vida, que é uma reflexão do autoconhecimento, né? Para Nietzsche, todo ser humano é um instrumento. Todo ser humano é um estranho para si mesmo. E por isso, a prática filosófica precisa orientar-se para uma investigação da existência humana cotidiana. No entanto, essa orientação do pensamento para a vida opõe Nietzsche a Sócrates, na medida em que este último buscava as respostas para os seus questionamentos por meio do controle dos instintos pela razão. E diferente de Nietzsche, que tinha uma compreensão muito de valorização também das emoções. Né? Para a filosofia socrático-platônico, crítica à arte, à moral e a todos os elementos da cultura grego-clássica, substituindo-os pelos elementos racional, nega a força vital criativa do ser humano. Já Nietzsche acreditava que essas duas forças, razão e instintos,
precisam conviver e não devem suplantar uma a outra. Segundo a percepção de Nietzsche é uma concepção do indivíduo não simplesmente do ponto de vista dogmático de enxergar o indivíduo somente do ponto de vista racional ou somente do ponto de vista emocional, mas que o indivíduo é tudo isso. Ao mesmo tempo, ele tem suas capacidades de se construir enquanto sujeito. É nesse sentido, sujeito histórico. Era nessa perspectiva. E Nietzsche ele surge também com o intuito de destruir, né, as concepções tradicionais, de revalorar todos os valores, de recobrando a importância da vida real e o mundo em que vivemos. Ele vai ser o Nietzsche ele vai contribuir de fato para quebrar uma lógica extremamente dogmática do que é a vida, do que era a vida, aonde ainda estava presa e engessada a concepções dogmáticas do que é viver, do que é sociedade, do que é história e por aí vai. Então o Nietzsche ele vai ter vai defender a perspectiva de que o ser humano ele tem suas potencialidades e o ser humano ele precisa viver todas as suas potencialidades, utilizando-se da razão e da emoção. Heidegger, em busca da essência. No século XX, depois vamos para Sartre. No século XX, período em que ocorreram 2 guerras mundiais, a filosofia procurou novos caminhos para pensar sobre a humanidade. Um deles desembocou na corrente denominada existencialismo, desenvolvida a partir do enfoque na vida humana herdada do século XIX. O método utilizado pela corrente existencialista se denominava de fenomenologia, uma forma de analisar a realidade com base nas percepções de cada indivíduo. Edmund Husserl criou um método com o objetivo de procurar desvendar a essência das coisas e dos seres. O objeto do estudo da fenomenologia é o fenômeno, isto é, a aparição das coisas à consciência, a ideia imediata que concebemos sobre algo. Com base na análise dos fenômenos da consciência, podemos chegar às essências, àquilo que permanece inalterado, que são as coisas em si mesmas. É uma base da compreensão a partir dos fenômenos, a perspectiva existencialista. O objeto de estudo é o fenômeno, isto é a aparição das coisas à consciência, a ideia imediata que concebemos sobre algo. É a compreensão de qual é as nossas primeiras percepções acerca da realidade, da vida, do que nós vivemos, nesse sentido. Heidegger adotou alguns aspectos do método fenomenológico de Martin Heidegger, de Husserl, para investigar a existência humana. Primeiro, distinguiu-se entre ser e ente. Tudo que existe é ente, uma mesa, um livro, uma ação, um humano. O ser é o único ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo, que é o ser humano. A concepção existencialista trabalha nesse segmento, né, de ser e ente. Ser é o externo e ente é o fator interno, subjetivo, que é o ser humano e sua reflexão e seu questionar. Por esta razão, nunca se aceitou ser chamado de filósofo existencialista. A essência humana que ele buscava se relacionava com a consciência de si e detonava o caráter subjetivo da reflexão realizada por um filósofo. Vamos falar agora do Sartre. Sartre, a gratuidade da existência. Aqui galera, ele vai entender as características existenciais, né, das perspectivas do filósofo antes de falar de Sartre, que eu passei aqui, mas de cada momento, vamos dizer assim, de cada concepção, né, de cada conceito, que eu não vou me aprofundar. Eu vou logo compreender o sentido para Sartre. Para Aristóteles, a essência existe antes mesmo de o ser existir. Ao longo da vida, a essência vai se realizando com a ação. Para compreender isso, pense em uma semente como a do ipê.
a semente traz em si mesma a identidade do vegetal. Sua germinação, seu crescimento, a sua transformação em uma árvore florida, nada mais são do que a realização de sua essência. De acordo com Sartre, a filosofia existencial se opõe a essa ideia. No caso do ser humano, e afirma que a existência precede a essência, o ser humano não tem uma essência ao nascer. Como a árvore, ele vai construindo aquilo ao longo de sua vida, da sua existência. Porque a concepção do Sartre, muito do que é o existencialismo ainda, né, do que ainda é o existencialismo, ou do que é o existencialismo, é no sentido de que o ser humano ele ele não tem necessariamente a sua essência ao nascer. Ele vai compreender a sua essência, ele vai construir essa essência no decorrer da vida, no decorrer da sua existência. Em um estágio da Universidade de Berlim, Sartre conheceu os trabalhos de Rousseau e ficou muito impressionado. Decidiu aplicar o método fenomenológico nos estudos da existência humana. Escreveu vários livros sobre essa influência, sendo o principal deles o Ser e o Nada, em 43. Essa obra retoma o dualismo psicofísico para afirmar que, embora dual, o ser humano é uma unidade separável do corpo e consciência, uma vez que um corpo sem consciência não é humano, e uma consciência sem corpo é impossível. Utilizando o conceito da filosofia de Hegel, Sartre afirmou que há no humano duas modalidades de ser. O corpo é um ser em si, que existe em si mesmo, é uma identidade, como as coisas, enquanto a consciência é ser para si. Que existe a consciência para Sartre, que existe para si mesmo, que sabe que existe, mas que não tem uma identidade, porque sempre há informação. Está sempre em formação. Essa existência dual gera angústia, pois o ser humano anseia ser identificado a si mesmo. Mas não pode sê-lo. Ao mesmo tempo também não poderia ser pura consciência, pois para que haja consciência é preciso que estejamos no mundo, e só podemos estar no mundo encarnados por meio do corpo. Essa é a concepção de Sartre. E aí, em modo geral, né, para finalizar aqui, para Sartre apenas os seres humanos são conscientes e a consciência é o único ser para si, um meio ao mundo das coisas, de serem em si. No caso das coisas, a essência vem em primeiro lugar, fornecendo uma identidade a cada ser. Mas, no caso do ser humano, por ser consciente, ter ciência de alguma coisa é saber. Ter consciência é saber que sabe. A existência é anterior à essência. Por isso que sempre, né? Lembre-se disso. Para Sartre, a existência é interior à essência. A essência ela se forma no processo da formação da existência. Isso significa que primeiro existimos, somos lançados ao mundo, para depois possamos ser alguma coisa. Nascemos sem essência e sem identidade, e se construímos enquanto e as construímos enquanto existimos, ao longo das nossas vidas. E é por isso que Sartre abandona a noção de natureza humana, que se refere a uma essência comum a todos os seres humanos, para falar uma condição humana. É nesse sentido. Por outro lado, a existência autêntica é a recusa da má-fé e está fundada na afirmação da liberdade, que nada mais é do que a capacidade de fazer escolhas. Para Sartre, o ser humano está condenado a ser livre, pois a única escolha que ele não pode fazer é a de não ser livre. O ser humano é livre porque a sua existência é gratuita, contingente,
não tem uma finalidade definida, na medida em que é nada. O ser humano pode ser tudo e pode ser qualquer coisa. A liberdade se traduz no ato da escolha. Cada instituição que vivemos nos coloca algumas possibilidades e temos sempre que escolher entre as suas possibilidades. Se você está na escola, por exemplo, pode decidir assistir ou não à aula. Toda escolha tem suas consequências, pelas quais somos responsáveis. Assim, a liberdade gera em nós uma angústia, a de ter que decidir, a angústia de se saber responsável pelas escolhas e por suas consequências. Lógico que tem uma crítica muito grande a Sartre sobre essa percepção sobre liberdade, né? E de possibilidades e por aí vai. Pois se nós fizermos uma análise bem crítica sobre o que é o trabalho, ou o que é o trabalho, se é de fato tem condição de liberdade nessa sociedade, há de se refletir, há de se questionar até próprio existencialismo. Então, basicamente isso, galera. É um conteúdo de bastante reflexível, de grande reflexão, que vocês precisam sempre estar fazendo com atenção. Quero que vocês leiam essa parte aqui, não? E façam algumas anotações no caderno. E respondam as atividades. E na próxima aula eu vou corrigir tudo, né? E vou fazer o balanço, a avaliação dos conteúdos. Beleza, galera? Até mais, pessoal. E tchau, tchau.